Sejam todos muito bem-vindos à nossa escola vivencial de hoje. É com muita alegria, né, que hoje nós temos uma pessoa aqui muito especial para falar conosco. Daqui a pouquinho a gente faz as apresentações devidamente. Vamos começar a nossa escola de hoje, né, invocando o Espírito Santo, né, e vamos depois estar fazendo essa escola especialmente, né, dedicada ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovaremos a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, hoje a nossa dinâmica vai ser um pouquinho diferente. Então, a nossa parte de espiritualidade vai ficar para o final da escola, tá bom? Que vai ser uma participação mais intensa e tudo, né, evocando o Divino Espírito Santo. Então, hoje, para falar conosco aqui, nós temos o Rodrigo. Rodrigo, que já foi ministro da Eucaristia, está retornando agora como ministro, é atuante aí junto à juventude, atuante em várias frentes da igreja, em vários movimentos, né, pastorais. Então, é com muita alegria que a gente recebe aqui hoje Rodrigo. Muito obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço. Deus abençoe. Obrigado, gente, pelo acolhimento. Aí vamos ficar todo mundo sentado, que a ideia hoje, né, como é uma escola, né, então é uma partilha, não é? Se vocês quiserem chegar mais perto, tem lugar aqui, ó, chega mais perto aqui, ó, vamos, né, pro povo aí de casa aí, viu, o povo bonito que está aqui, é ou não é? Muito bem aí, ó. Como lá vai esfriando também, né, minha gente? É bom que esquenta. Bom que a gente esquenta também. Opa, quebrou o óculos aí não, né? Muito bem. Muito obrigado pelo acolhimento, pessoal. Obrigado também a todos que estão em casa, nos acolhendo, não é? Com a palavra. Como que é bom, né, a gente dividir a palavra. Então a intenção hoje, como eu estava falando aqui, por ser uma escola, muito mais do que eu ficar falando, né, é a gente partilhar também um pouco, tá? E eu vou abrir um espaço para perguntas, até estava falando com a Lili isso. Então, passar para o pessoal, tanto o pessoal que está em casa, tá? Vai fazendo as perguntas aí, enquanto eu vou falando nesse início, tá? E aqui o pessoal também, se vocês quiserem fazer perguntas, aí depois eu vou abrir um espaço para a gente estar respondendo essas perguntas. Então, eu vou falar igual o seu peru da escolinha do professor Raimundo, né? Use-me, abuse-me, teacher. Então, vocês perguntem à vontade. Vamos perguntar, porque assim, se eu não souber, outro aqui com certeza vai saber e a gente vai dialogando em cima. Essa que é a intenção de uma partilha, né? Hoje o tema nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Gente, sobre o Espírito Santo, a intenção é muito mais viver do que ficar explicando e falando em parte teórica, tá? Por isso que eu falei com a Lili, nós vamos pegar o final na parte final. Como é que nós vamos fazer aqui? Eu vou falar um pouco sobre a questão de Pentecostes, vou falar um pouco, vou dar um corrido de Gênesis até Atos dos Apóstolos, falando sobre a presença da Trindade e a ação do Espírito Santo, porque eles não se separam, né? Vou estar falando sobre a liturgia do domingo, tá? A liturgia do domingo agora. Aí vocês vão me lembrando, viu, gente? Porque eu não trago nada escrito, tudo é da minha cabeça, tá? Vocês vão me ajudando a me lembrar depois o que eu tenho que fazer. Aí a liturgia, a gente abre para perguntas. Se o pessoal quiser fazer perguntas, vocês também quiserem fazer perguntas, e a gente vai para o momento de espiritualidade. Mas como eu falei, falar do Espírito Santo, pessoal, é a mesma coisa daquele senhor que estava tinha um grande palestrante, né? Que ele era bom de oratória. O moço era bom de oratória, sabia falar, que era uma beleza. Só que ele tinha um problema, né? Ele era ateu. Então, ele baseava toda a locução dele, toda a força dele
nos conhecimentos dele. Tudo dele. Então ele era um exímio pregador, mas não da palavra, né? Então ele ia em sociologia, teologia, e em todas as logias aí, entendeu? Mas para quê? Para provar que Deus não existia. E ele sempre chamava os outros para fazer um duelo com ele, né? Um duelo com ele. E aí ele começava a falar, e ele era bom para falar, e ele falava dos filósofos, falava de Nietzsche, falava de todo mundo, né? Até que, quando já não tinha mais ninguém para ele poder degladiar com ele, aí ele começou: não tem mais ninguém aqui para falar comigo, alguém que prova então que Deus existe. Eu quero ver se tem alguém aqui que prova que Deus existe. Isso aqui. Nisso levantou um senhor, o senhor levantou a mão, né? Simplesinho. Aí o homem começou: o senhor vai provar para mim que Deus existe? Já julgando ele pelo que estava vendo, né? Mas tudo bem, desafio é desafio, eu aceito desafio, ué. Desafio é desafio, não é, Luiz? Desafio é desafio, eu aceito desafio. Então, muito bem. E começou. E aí ele começou a falar, começou a ir na teologia, sociologia, filosofia e tudo mais, pregando e mostrando que Deus não existia. E o que aquele senhor fez? Aquele senhor, ele tinha apenas um saco, ao qual ele colocou nas costas. Quando ele foi lá para frente para dialogar com o rapaz, ele veio com o seu saco, né, nas costas, colocou o saco lentamente, com isso o homem falando, né, o canto da boca até espumando. E ele colocou o saco no chão, pegou um banquinho, pegou uma laranja, pegou o seu canivete e começou a cortar aquela laranja. Começou a cortar a laranja. O homem falando, e ele lá. E o homem falando, e ele cortando a laranja. Nisso ele cortou a tampinha, né, gente? O melhor que tem da laranja é a tampinha, fala a verdade. Nós que é mineiro, fala a verdade, gente. O melhor que tem é a tampinha. Quando você arranca a tampinha, aí você chupa a tampinha, e depois começa a amassar e vai chupando a laranja. E o homem está lá chupando a laranja, e o rapaz virou para ele e falou assim: mas peraí, meu senhor, eu estou aqui falando, e o senhor nada? E o senhor não fala nada? O senhor até agora não abriu a boca para falar uma palavra? Como é que o senhor vai me provar que Deus existe, então? Aí ele lentamente olhou para aquele rapaz e falou para ele assim: Deus é como essa laranja, só experimentando para saber. Não é verdade, gente? Então a gente precisa, e falar do Espírito Santo não tem outro jeito que não seja fazer uma experiência desse amor, que é isso que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Mas antes nós vamos explicar algumas coisas. Por exemplo, a questão de Pentecostes. Bom, estamos numa escola, pessoal. Eu quero pedir a liberdade de vocês, da gente apertar um pouco mais. Vocês topam? Topa? Apertar em teologia, a gente vai apertar um pouquinho mais. O que vocês acham? Pode? Vocês estão preparados, gente, para ouvir coisas que de repente falam assim: meu Deus, eu não sabia que era isso. Aí vocês estão, ok? Fé madura, né? A gente está junto com pessoas maduras, então para a gente ter uma fé madura, né? Muito bem. A palavra Pentecostes, a festa de Pentecostes, ela tem origem no Antigo Testamento. Vocês sabiam disso? Ela tem festa no Antigo Testamento. No Antigo Testamento haviam 3 festas que eles faziam. Não é? Havia a festa da Páscoa, havia a festa da colheita e havia a festa dos tabernáculos. 3 festas. Dessas 3 festas, só 2 nós pegamos para o cristianismo. Veio para cá para nós, tá? Nós incorporamos para o cristianismo. A festa dos tabernáculos nós não pegamos, não veio. O que era a festa dos tabernáculos? A festa dos tabernáculos, ou das tendas, né, que se falava também, era uma festa parecida com a da colheita, tá? Só que era uma festa baseada em frutos. Então geralmente tinha a ver com figo, tâmara, uva. Era uma festa mais voltada nisso. Mas era uma festa tão comunitária quanto a festa da colheita. Porque a ideia dessas 2 festas, tanto da colheita quanto do tabernáculo, era uma festa mais ampla, para todo mundo, não era uma festa fechada. Já a festa da Páscoa, tá, gente, eu estou falando lá atrás, tá? Já a festa da Páscoa era uma festa mais intimista, era das famílias. Então as famílias eram um cordeiro,
Não era produtos agrícolas, né? Igual a festa da colheita e a festa do tabernáculo. Era uma festa onde era o cordeiro, né? As ervas amargas, e era uma festa íntima, né? Vocês sabem o que refletia a festa da Páscoa, essa festa da Páscoa? O que era essa festa da Páscoa? Da onde ela veio? Da saída do Egito. Da saída do Egito. Então essa, vamos colocar assim, é a primeira festa. Porque a outra eu tenho um detalhe para contar. Por isso que eu falo, é a gente aprofundar um pouquinho mais. E as outras duas tem uns detalhezinhos que os judeus foram pegando depois. Pegou com o povo de Canaã. Mas eu vou contar a fofoca para vocês, para ficar tranquilo, né? Então começa com o Êxodo, a saída do povo. Aquilo foi tão dolorido, aquilo difícil, aquela peleja toda. Vocês já conhecem a história, né? Não precisa eu ficar falando sobre isso, não é? Mas eles relembravam a todo momento essa angústia que eles passaram, mas ao mesmo tempo essa libertação que eles passaram. Esse Deus que pôs a mão, e mão forte, e libertou esse povo com poder. Esse Deus que é Deus Pai, sim. Mas Rodrigo, não é esse Deus também que é filho, não? Sim. Porque desde o princípio estava com ele. Rodrigo, mas peraí, se é Deus Pai e Deus Filho também, e Deus Espírito Santo estava junto também? Sim, estava junto também. Porque Deus não se separa. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Depois. Vamos para a festa. Então a festa dos tabernáculos eu já falei, não vou falar sobre ela. Vamos falar sobre a festa da colheita, que é justamente a festa que deságua na festa de Pentecostes, que é onde pega o gancho para vir a festa de Pentecostes, tá? A festa da colheita, como se fala, era uma festa agrícola. Ela começava com o cultivo da cevada e terminava com o cultivo do trigo, ou a colheita, né? Da cevada e do trigo. Então, peraí, vamos lá. Qual a ideia dessas festas? A ideia dessas festas era que o pessoal exercitasse o amor, exercitasse a comunidade, o amor comum, um ajudando o outro. Era uma festa onde eles queriam também refletir o efeito do Êxodo, como trouxe bem aqui, né? E também refletir sobre a questão da Torá, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, né? Que é Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, os 5 primeiros livros, né? Bom, os livros da lei, vamos colocar assim. Então eles refletiam o quão era importante para o povo de Deus, o quão era importante refletir sobre aquilo que Deus tinha dado de inspiração para eles, aquilo que tinha vindo de inspiração para eles. Isso era importantíssimo. Então essa festa tinha essa ideia. Ele tinha essa ideia. E como eu disse, não vamos esquecer disso. É uma festa comunitária. Não é uma festa que se fecha, é uma festa que se abre. A festa da colheita, tá? Ela tem esse detalhe que nós vamos ver isso em Pentecostes. Em Pentecostes acontece justamente isso, a abertura. O povo não fica fechado, o povo vai para frente. Muito bem, Rodrigo, da onde então? Peraí, você está falando que é festa da colheita, depois foi para Pentecostes, da onde faz essa transição? Vamos lá, já pergunto e já respondo, né? Festa da colheita. Depois veio a festa. Deixa eu só pegar minha colinha aqui, que eu peguei uma colinha aqui, que é o resumo, só para lembrar o nome dessa outra festa, que tem uma festinha aqui no meio, que é a outra festa. Só um minuto, antes de ser a festa de Pentecostes. Muito bem. Festa das primícias, festa das semanas. Eu não lembrava essa palavra de das semanas. Festa das semanas, por que a festa das semanas? Porque era uma festa que durava 7 semanas. Eu falei para vocês que ela começava com o cultivo da cevada, e com a colheita da cevada e até a colheita do trigo. Isso aí dava mais ou menos 7 semanas. Então 7 vezes 7 dá quanto? 49. Então o que os gregos fizeram? A palavra Pentecostes veio depois, quando os gregos já estavam fortes, ali mais ou menos em 350 a.C., tá? Aí veio justamente nessa época que os gregos estavam fortes, e aí vem a palavra Pentecostes, que significa 50 dias após. Após o quê? A Páscoa, a passagem.
Então a igreja, de certa forma, está vendo? Por que eu estou falando esses detalhes? Porque é importante a gente entender que lá atrás a coisa já passava por mudanças. As coisas não mudam. Antes a gente não fazia reunião lá na casa pastoral. Hoje a reunião está sendo aqui. As coisas não mudam. Graças a Deus que muda. E tomara que mude sempre num espírito de união, num espírito de bondade, de alegria, de respeito, né? Isso é sempre muito importante. Então a festa ela também vai passando por essas mudanças. Essas mudanças elas foram importantes para a igreja. Foram importantes dentro de um processo judaico, né, que foi passando, para chegar nessa festa de Pentecostes que nós temos hoje, que a igreja absorveu então essas duas festas, a da Páscoa e a de Pentecostes. Ok? Até agora tranquilo? Beleza. Hã? Povo festeiro, menino. O povo era bem festeiro. O povo era bem festeiro. E eram festas, engraçado, né, Luiz? Eram festas, rapaz, que realmente todo mundo entrava para brincar, entrava para festejar. Como você falou hoje, negócio de, você acabou de usar o tema aí, WhatsApp, telefone, não sei o que, essas coisas tudo. Hoje o quanto que a gente está vivendo as famílias, né? Que o Padre Léo tinha essa expressão, que eu adorava essa expressão do Padre Léo. As famílias, né? As pessoas, elas fazem as suas coisas subdivididas, né? Não se unem mais, não vivem mais essa proposta. E isso é muito complicado, né? Bem complicado, né, meu filho? Mas eu estava falando para vocês, como eu estava comentando, né? A gente veio falar do Espírito Santo, mas esse Espírito Santo, ele não se separa nem do Pai, nem do Filho, né? Porque se a gente for falar que se separa, a gente está falando em 3 deuses. Então nós não estamos falando mais de monoteísmo, nós estamos falando de politeísmo, certo? E não foi isso que aconteceu. A ação de Deus, ela é uma só. Porém, para nós, a nossa realidade, nós somos seres humanos, nós somos limitados. Nós temos uma necessidade de humanizar demais as coisas. Por quê? Porque nós somos humanos. É claro. Então a gente tem essa necessidade, né, de anatomizar as coisas, né? Só que Deus vai muito além. A realidade do Pai vai muito além do que a realidade do Filho vai muito além do que eu possa entender. E a realidade do Espírito Santo vai muito além. Por isso é importante a gente entender isso, tá? Vocês falaram que eu posso apertar, eu vou apertar. Falar que eu posso apertar, eu vou apertar. Gente, a Bíblia, para nós entendermos a Bíblia, fica essa dica, essa chave de leitura também para o pessoal que está em casa aí. Gente, pelo amor de Deus, a Bíblia não tem a pretensão de ser um livro histórico. Ela tem a pretensão de ser um livro teológico. Aí vocês podem virar para mim e brigar comigo, né? Ué, Rodrigo, que vocês falaram que eu podia começar a apertar, então vamos começar a apertar, né? Ué, Rodrigo, como é que é isso? Então, quer dizer que nada daquilo lá aconteceu, não? Aí eu falo, não, muita coisa aconteceu, gente, passou por histórias humanas, tá? Então vamos colocar o capítulo 12 de Gênesis, onde começa ali o Abraão, acho que é 11 ou 12, acho que é 12, se eu não me engano, para frente, dali nós estamos a 1800 anos antes de Cristo, tá? E hoje nós estamos a 2022 anos depois de Cristo, mais ou menos. Tem a questão do calendário romano, não vou entrar nem muito nessa questão, senão a gente se complica aqui. A questão que houve alguns erros do calendário romano, enfim. Mas nós estamos mais ou menos, então, a 3.800 anos desse processo histórico, tá bem? Aconteceu história? Claro, gente, aconteceu, tá? Aconteceu. Mas aconteceu tudo do jeitinho que está lá? Não. Não. Por quê? Porque não havia a mesma tecnologia, a mesma coisa que nós temos hoje. Hoje essa live aqui, por exemplo, esse momento que nós estamos fazendo aqui, está sendo gravado, não é? Por exemplo, existe registro. Agora, imagina para vocês verem uma coisa, pensa comigo. Imagina que não tivesse registro nenhum, tá? Sejam todos muito bem acolhidos, mas imagina que não tivesse registro nenhum, só tivesse vocês aqui, e daqui uns 40 anos, alguém fosse perguntar para vocês assim, nossa, vocês tiveram uma reunião uma vez que o Rodrigo foi lá e tá.
Todo mundo aqui falaria a mesma coisa? Não falaria a mesma coisa. Já brincaram telefone sem fio? Mesma coisa. Então, como diz a minha avó, quem conta um conto, aumenta um ponto. Agora, imagina um conto que é contado por anos e anos, décadas e décadas. Não tem um ponto só não, tem mais pontos, viu? Tem muitos pontos. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Por que eu já estou enfiando o dedo na ferida? E é para a gente ter uma fé mais madura, pessoal. Pelo amor de Deus. A hora que a gente escutar o Evangelho, ter aquela sensibilidade de falar assim, não, aconteceu alguma coisa disso aqui, e isso aqui é fermento de fé para mim. Me ajuda na minha fé, me ajuda a ser um ser humano melhor. Mas eu não estou preocupado se deu passo direito, se deu passo esquerdo, se foi para a direita, se andou, se fez isso, se voltou, se a palavra foi ipsilíteres aquela palavra. Não, a gente precisa ter muito esse cuidado, não é? Muito esse cuidado. Então, nós fazendo essa adenda, né? Colocando essa adenda, que ela é muito importante, gente, para a gente entender a Bíblia. Gente, para onde eu tenho andado, eu tenho falado o seguinte, gente, a Bíblia é como faca na mão de criança. A Bíblia. Se você souber usar, é uma maravilha, mas se você não souber usar, ela é um instrumento de morte. Vocês estão vendo? Vocês estão acompanhando isso? Vai na rede social para vocês verem. E mistura política, e mistura não sei o que, com religião, que lá vai, cruza. Aqui não estou falando de nenhum partido específico, não vou entrar em parte política não. Só estou dizendo dessa questão mesmo que arruma confusão. Às vezes a palavra de Deus arruma confusão. E ela não tem essa intenção. Ela tem a intenção de ser um livro teológico. Ela tem a intenção de mostrar a ação de Deus no meio dos homens. A ação de Deus, um Deus que cuida com carinho, que pega cada um de nós com carinho, assim como cuidou de Abraão, como cuidou de Isaac, como cuidou de Jacó, como cuidou de Moisés, como cuidou de Josué, como cuidou dos juízes, como cuidou dos reis. E tinha gente boa, tinha gente ruim, tinha de tudo um bocado. Não é todo mundo que era bom não, do povo que passou. A gente tem uma mania muito de endeusar algumas pessoas da Sagrada Escritura e nem sempre é assim não. Então vamos abrir o nosso coração para esse detalhe, porque ele é muito importante. Primeiro detalhe que temos, um Deus que é Pai, uma manifestação paterna, um Deus que cuida, um Deus que vem a favor do ser humano. E claro, quando nós vamos ler a palavra, se nós estamos lendo de Abraão para cá, nós temos um foco dado dos hebreus, dado dos israelitas, né? Outra coisa seria se eu estivesse falando de um foco budista. Seria outra leitura que nós faríamos. Vocês percebem isso? Entendem isso? Então o foco é esse. Então a gente vai perceber que geralmente se fala muito bem, que a coisa, né, põe uns panos quentes às vezes, mas as histórias eram sempre muito complicadas. Assim como nós. Não é diferente da gente. Não é diferente da nossa história de vida. Quem aqui não passa aperto? Ou vocês aqui só tem dias bons? Ah, fala a verdade, tem uns dias que xinga pra caramba. Uns dias que cata um cabo vassoura e é para arregaçar. Fala a verdade. Assim é o ser humano. Assim somos nós. Assim somos nós. Então nós vamos percebendo o quê? Lá de trás, um Deus que criou todas as coisas, que foi criando todas as coisas, né? Criou em 7 dias. É 7 dias da semana, igual nós assim? Segunda-feira, pá, criou isso. Terça-feira, pá, criou aquilo. Quarta-feira. Gente, pelo amor de Deus. A ciência está aí para nos mostrar que tem bilhões de anos a criação. Então, o que o Gênesis quer mostrar para a gente? Uma ação criadora. Um Deus que debruça sua mão. Um Deus que toca, um Deus que cria, que faz. Que a partir da palavra dele, do hálito dele, o Espírito Santo aparecendo. Olha o Espírito Santo aparecendo aí. Ó. O hálito dele, não é? Tudo é feito. Tudo acontece. Ali. E um Deus que ao mesmo tempo
faz uma distinção. Depois de criar todas as coisas, tudo é bom. Mas quando criou o homem, o que ele falou? Vocês lembram? Quando ele criou o homem, o que ele falou? Isso é muito bom. Isso é muito bom. É minha obra-prima, pôs assinatura. Né? Agora eu vou fazer uma palhinha para as mulheres, tem que fazer, né? E quando ele criou as mulheres, ele não falou nada de tão embasbacado que ele ficou, de tanta alegria. É verdade? Ó Luiz, Luiz. Verdade, né, Luiz? Verdade, né? Se você falou o contrário, apanha, né, meu filho? Mas, gente, como que é lindo esse processo criador. Esse processo de um Deus que faz, de um Deus que cuida, de um Deus que vai tecendo e fazendo, mas que vai fazendo, e quando ele fala é muito bom, quando ele cria o ser humano que é muito bom, ao mesmo tempo ele coloca esse ser como co-criador na sua obra. Co-criador. Então, nós temos a participação de fazer acontecer. Certo ou errado? Não é responsabilidade nossa? Temos que pegar para fazer. Como eu disse, a palavra é recheada. Tem gente boa, tem gente que busca seguir a vontade de Yahvé, né? Eu vou falar agora igual um israelita falaria. Nós vamos fazer a vontade de Yahvé. E tem aqueles que não estavam querendo saber. Então o contexto da nossa história é assim como hoje. Às vezes a gente fala, né? Eu estou buscando a conversão, mas aquele ali não está querendo buscar a conversão, né? Claro que a gente tem que ver esse parâmetro de conversão, se realmente é uma conversão nossa, né? Pode ser que a gente esteja indo direto, bater no muro e não está sabendo. Às vezes a gente está iludido no nosso processo de conversão. E é só o Espírito Santo que nos auxilia nesse processo. Ele é a verdadeira bússola que nos auxilia nesse processo. Muito bem, veio a ação do Pai. Então esse Pai veio agindo em Abraão. Eu não vou contar a história que não vai dar tempo, né, gente? Então ele veio agindo em Abraão, em Isaac, em Jacó, em Moisés. Aí depois de Moisés, aquele processo do êxodo, vem os juízes que vão sendo formados, né? Depois vem os reis. Aí depois teve as prisões, o povo foi preso, foi aquela confusão danada, até que eu vou usar uma palavra que na teologia é muito linda, até que a história ficou grávida. Vocês sabem o que a história ficou grávida? Veio Jesus. A história estava grávida. Olha, gente, eu acho linda essa expressão que a teologia vai colocar. A história estava grávida. E dali nasce quem? Nasce Jesus. Vem Jesus, através do seio de Maria, não é? E tem uma outra palavra em teologia que é maravilhosa, que eu gosto muito, que é a palavra kenosis. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Sabe o que significa? Kenosis. Paulo vai falar ela lá em Romanos, né? Kenosis significa o esvaziamento de Deus. Ele esvaziou-se por completo. É Deus que se esvazia. Só que quando a gente entende, olha no nosso humano. O nosso humano fica assim. Então o filho veio. Então quer dizer que o pai ficou lá onde ele está e o filho veio para cá. E o nosso jeito humano de pensar, pensa que tem dois seres. Não tem dois seres, é um só. Ele é único. Ele é único. Mas a manifestação acontece para nós. É uma manifestação que acontece para nós. E vem um filho. O que é kenosis? Kenosis é o seguinte: ele estava como Deus, grande. Eu vou até ficar em pé, vou subir na cadeira para tentar elucidar isso aí, né? Não vou cair não, meu filho. Ai! É perigoso, se a cadeira não quebrar comigo, lá vou ficando gordo, né? Mas, bom, então, ele grande Deus. E o que é o esvaziamento? O esvaziamento, ele foi esvaziando, deixa eu tomar cuidado para não cair da cadeira, esvaziou-se, até ficar do nosso tamanho. Ele é Deus Emanuel, Deus conosco. Ele veio ficar conosco. Ele veio mostrar o rosto do Pai para nós.
Lindo, né? Mas muito bem. E ele veio para quê? Para que vocês acham que ele veio? Por que vocês acham que Jesus veio? Alguém tem alguma ideia? Para salvar. Para salvar. Mas salvar de quê? O que é salvar, né? Imagina, vou pegar o Luiz aqui agora como exemplo. Imagina que o Luiz está aqui e eu estou com a arma apontada na cabeça dele. Coitado, né, Luiz? Ô, Luiz, pegar você como... Coitado, né, Luiz? Imagina. Aí eu estou com a arma aqui apontada para ele assim. Vou te matar, Luiz, é hoje que eu te pego, seu danado. Vou pegar você, não sei o que e tá. Ele está o quê? Em perigo de morte, não está? Aí eu estou aqui. Mas aí vem a Lili por trás de mim e senta o violão na minha cabeça. Coitada, né, Lili? É porque eu estou de costas aí, vocês... Coitada. Hein? Tem prática? Ah, tá vendo? Tem prática, isso é bom. Aí ela vem e senta o violão na minha cabeça aqui e eu desmaio. Puf! O que aconteceu com o Luiz? Ele foi liberto, ele foi salvo. Ele foi salvo pela Lili, né? Então o que Jesus veio fazer? Jesus veio dar uma pancada de violão na cabeça do pecado. O que é o pecado? É o afastamento do amor de Deus. É a tendência que a gente tem. É um negócio que comicha lá dentro da gente. Uma vontade que a gente às vezes fala: eu não quero fazer a vontade de Deus. Eu não quero agir. Eu não quero fazer essa vontade. Mas eu faço. E Paulo fala, eu acho linda a expressão de Paulo, né? Às vezes quero fazer tanto bem que quero e acabo fazendo mal que eu não quero. É o que você acabou de falar. Ele falava muito sobre isso. Paulo, eu acho Paulo fantástico, né? As cartas de Paulo e tudo, em tudo que ele vai falando, né? Então a gente tem essa tendência. Então, no final das contas, o que Jesus veio fazer por nós? Nos mostrar o rosto do Pai. Porque uma vez que eu vejo o rosto do Pai, e como Jesus diz, quem me vê, vê o Pai, então é um só. Então quando eu vejo o rosto de Jesus, eu vejo o rosto do Pai, eu sou clareado, então, de certa forma, né? Eu me sinto preenchido, e já não há mais cisão dentro de mim, já não há mais quebra dentro de mim. Então, aí reside o caráter salvífico de Jesus. Jesus que nos salva, veio para nos salvar. Jesus veio para morrer? Veio? Não, né? O que vocês acham? Eu gosto de perguntar, gente. Eu falei que eu ia colocar dedo da ferida, entendeu? Que eu gosto dessas coisas, entendeu? O que vocês acham? Vocês acham que ele veio para morrer? Não. Não, né? Coitado, né? Vocês acham que Deus Pai... Aí vamos colocar as pessoas para ficar mais fácil, né? Vocês acham que Deus Pai ia mandar o filho aqui? Falar assim, eu quero que você morra da pior forma possível. Eu tô doido aqui. Minhas canelas estão até comichando, vontade que você fique numa cruz pendurado, sangrando, arrebentado. Vocês acham que Deus fez isso? Não. Aí entra um outro fator em Jesus. O caráter redentor de Jesus. Ou seja, Jesus estava na encruzilhada. Ou ele negava tudo que ele tinha falado até então, ou ele assumia. Ou ele assumia. É isso mesmo. Eu falei tudo e vou até o final. Eu vou até o final no que eu falei. E nesse final, ele dá a vida por nós. Ele deu a vida por todos os que já tinham passado, por todos da sua época e por todos os que haveriam ainda de vir. Porque a proposta dele não morre. A proposta dele é imortal. Por que é imortal? Porque é o amor. O amor não morre. O amor não morre. Não pode morrer. Ele não morre. O amor é sempre vivo. A essência de Deus é sempre vivo. Sempre viva. Sempre. E isso a gente só consegue entender. Por quê? Porque é uma graça. Como é que é o nome dessa graça? Espírito Santo. Depois da morte de Jesus estava naquele discurso todo: olha gente, eu estou indo embora, eu tenho que ir embora, eu não vou poder ficar, né? Não posso ficar nem mais um minuto com vocês, né? Então, tinha que ir embora. Mas por que ele teve que ir embora? Porque ele e o Espírito Santo não podiam ficar juntos? Deu birra entre eles.
Deu uma birra entre eles. Eu não, eu sou Jesus, eu vou dividir espaço com o Espírito Santo. Eu não vou dividir espaço com ele não. Vocês acham que foi por isso? Não. Se ele, é a mesma coisa, gente, lá na empresa, no lugar que vocês trabalham. Se tem uma pessoa que faz tudo, os outros não fazem nada. Não é assim? Não tem os que encosta? Como é que é? Aquilo ali faz, para que eu vou fazer, né? É ou não é? A famosa teoria do encostar, né? A pessoa pega, põe o ombro assim, põe, fazer nada não, deixa eu fazer, né? Não é assim? Então Jesus vai, porque agora era a hora dos apóstolos continuarem a obra. Era a hora deles continuarem. E nós continuamos sendo esses apóstolos. Outro dia, gente, eu estava conversando com uma pessoa que era ex-testemunho de Jeová. Aí a gente vai batendo papo, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de conversar. Bater papo de uma forma que não seja agressiva, sem briga. Não gosto de briga não, mas vamos bater papo, conversar. Aí a pessoa estava me falando que depois de João, que na verdade o livro do Apocalipse, João não é o João evangelista, é outro João. Então, mas depois dali, foi só em 1914 que veio um profeta deles, que acho que a volta é uma coisa meio assim, a volta de Jesus já aconteceu lá, veio um profeta deles, e parece que Deus voltou a falar. Pronto, eu não vou entrar em detalhes do que foi conversando, foi mais ou menos a conversa, foi por aí. Aí eu fiz uma pergunta para essa pessoa. Eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Quer dizer que Deus, desde o ano 100, né, porque o Apocalipse é mais ou menos ali no ano 100. Do ano 100 até 1914, ele ficou calado? Ele calou a boca, ficou calado, falou mais nada? Aí a pessoa virou para mim e falou assim, isso mesmo. Só depois que ele voltou a falar. Eu falei, mas que Deus danado, hein, senhor? Ele ficou 1.800 anos falando. Falou mais que pobre na chuva, 1.800 anos falando. E manda profeta, e manda um, manda outro, manda outro, manda outro, manda outro, manda outro, e falando, tentando divertir o povo, e o povo não sossegava, ainda mandou o filho, que é ele mesmo, só que as manifestações são diferentes, é um único Deus, manda o filho, manda o filho, tem até um evangelho que é muito bonito, né? Que fala o seguinte, que Jesus contando uma parábola, que o vinhateiro, que o dono da vinha foi mandando os empregados, e de repente, não, agora eu vou mandar meu filho, eles vão respeitar, minha filha, que eles viram o filho e que lascaram mesmo, lascaram a mão nele e arrebentaram com o filho. Quer dizer, aconteceu isso tudo. Aí depois teve mais uns 100 anos aí de lambuja, né? Que é o Atos dos Apóstolos, que foi ali o Apocalipse. Aí teve que contar uma tragédia. O Apocalipse, o povo coloca a tragédia. E depois Deus calou a boca por 1.900 anos. Ou por 1.800 anos, né? É porque ele cansou muito de falar nos primeiros 1.800 anos, calou a boca os outros 1.800, né? Gente, a Bíblia, a palavra de Deus, continua a ser falada, continua a ser escrita. Em cada documento papal, em cada ação da igreja, em cada ação sua. Hoje, isso que está acontecendo aqui não é muito diferente, claro, devido às proporções de perseguições, mas não é muito diferente do que acontecia lá atrás. Eles também sentavam para partilhar, eles também sentavam para falar, principalmente tiveram a primeira experiência com o ressuscitado, com Jesus. Tiveram aquela experiência com Jesus, depois com Jesus ressuscitado, tiveram aquela experiência de falar ali, e foi passando um para o outro, passando um para o outro, passando um para o outro, e aí só depois de 40 anos, 50 anos, 60 anos, foi que as coisas foram sendo escritas. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado danado com a Bíblia, que eu falei nesse sentido. Então o Espírito Santo é essa moção, é esse que vem para nos movimentar, que vem para nos ajudar, que vem para nos defender, Paráclito, que significa o defensor, né? Paráclito, que é diferente de Diabolum, que é aquele que vem para dividir. O Paráclito vem para nos defender, para nos ajudar, para nos dar força e nos transformar em novas testemunhas, nos ajudar nesse processo, né? Então eu vou pegar o Evangelho. Quanto tempo, agora é 7h50, quanto tempo nós temos ainda? Só para, quanto tempo? Uns 20 minutos. Tá.
Vamos pegar aqui rapidinho. Bom, todo mundo aqui foi no domingo na missa, né? Bom, então vocês sabem mais ou menos o evangelho. Vou pegar o evangelho. Peraí. Vamos ver se ele abrir rapidinho aqui. Abriu, deu a da graça aqui, ó. Bom, domingo dia 5. Vamos lá. Pentecostes. Coisa bonita. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, estavam fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoados os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoares, eles lhes serão retidos. Era de noite. Olha os detalhes que o Evangelho traz para a gente. Por isso que eu falo que a Bíblia não é ao pé da letra. Ao anoitecer daquele dia, significa que o sol estava se pondo? Não. Significa que eles estavam abatidos, tristes, perdidos. Gente, eu não posso demorar muito, porque o tempo está acabando. Mas o que aconteceu com Jesus foi uma tragédia. Aquilo para eles foi o fim da picada. Como é que o homem morreu? Eles achavam que o homem ia dar um golpe de Estado, ia tomar o poder de Roma. Eles estavam achando isso. Tanto que depois que ele ressuscita, um dos evangelistas, dos apóstolos, pergunta para ele assim: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Deus, né? A expressão restaurar o reino de Deus. É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Deus? Ô gente, não é do jeito que a gente está pensando, restaurar o reino de Deus. A gente já tem uma teologia muito mais apurada, muito mais desenvolvida, já tem 2000 anos macetando em cima disso, teólogo em cima de teólogo, e estudiosos, enfim, já tem muita gente. Lá não. Quando eles fizeram essa pergunta, eles falaram assim: olha, você ressuscitou, é agora que você vai tomar o poder então? Agora? Então é agora que nós vamos parar de ser perseguido. É agora. Então quer dizer que agora que o Senhor vai ser o novo rei Davi. Cadê a espada, menino? Cadê o cavalo? Cadê a espada? Para tomar de volta o poder que é de Israel. Eles estavam achando isso, gente. A cabeça deles estava pensando isso. E eles cheios de dor. Eles estavam ao anoitecer, sem esperança nenhuma. Eu adoro aquela expressão de Pedro, depois da ressurreição de Jesus, que Pedro fala assim: vou pescar. Depois de ressuscitar. Antes de Jesus chamar ele, fala: tu me amas, aquele texto. Tu me amas, Pedro, tu me amas. Antes daquilo, tem uma palavrinha de Pedro que é muito linda, que está rodando ali o evangelho, e Pedro fala assim: vou pescar. Esse vou pescar é de uma conotação. Vou pescar. Está tudo arrebentado. Acabou. Deixa eu voltar para a minha vida. Vamos voltar a fazer o que a gente fazia, né? Vamos pescar. Vamos. Acabou. Quem aqui não passou nunca um momento desse? Quem não passou esse momento de tristeza? Esse momento de deserto interno? Quem nunca passou? Né? E aí o evangelho do domingo continua. Era o primeiro dia da semana. O primeiro dia. O que era o primeiro dia da semana? A obra da criação. A obra da criação não foi em 7? O 8º. Era o primeiro dia da semana. Ou seja, hora de construir, hora de fazer, hora de pôr a mão na massa. Vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. Nós não temos mais tempo a perder. Era naquele dia. Né? Estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Eles estavam fechados em si. Mas para Jesus nada se fecha. Para ele nada se fecha. Nada. Para ele não tem lugar fechado. Para ele não tem escombro fechado. Não tem nada. Para ele uma frestinha que você abrir, ele vai agir e vai fazer. E receba o Espírito Santo então. Não é?
o Ato dos Apóstolos vai falar para a gente que aqueles discípulos, né, falavam em muitas línguas, não é? Gente, falar em muitas línguas, não é? Falavam em línguas que todo mundo entendia. O que significa isso? Não era mais uma Babel do Gênesis. Não era mais Babel. Não era lá com o... Esqueci o nome do Nimrod. O Nimrod que era o líder deles lá em Babel e que fez aquela bagunça toda ao ponto de que cada um começou a falar uma língua. Ou seja, cada um teve interesse. Não tinha propósito. É a mesma coisa, gente. A gente aqui está numa reunião de cursilho. É a mesma coisa que cada um puxar para um lado aqui. A gente vai falar a mesma língua? Não vai. Não vai cada um para um lado, vai cada um fazer uma coisa. E vira uma bagunça. Vou usar uma palavra do Padre Pedro Teixeira. O Padre Pedro, ele morou com os índios, né? Ele falava muito, né? Vai virar um tohu-vabohu, né? Uma bagunça. O Padre Pedro era ótimo, gente. Um tohu-vabohu. Virar uma bagunça. E vira uma bagunça. Então, o Espírito Santo faz o quê? Nos reúne num só Espírito, numa só força. É Ele que nos coloca numa mesma sintonia. É muito mais do que uma glossolalia. Que ali fala, né? Foi falando várias línguas, que todo mundo entendia isso, todo mundo entendia. Aquela língua todo mundo entendia. Para a gente entender qual é a língua do Espírito Santo. Se eu estivesse falando aqui para vocês em japonês, eu não sei falar japonês, tá, gente? Mas se eu estivesse falando em japonês, vocês iam entender? Não, porque ninguém aqui fala japonês, não é verdade? Se eu estivesse falando em chinês, também, alguém fala chinês? Não? Ninguém ia saber também. Não é verdade, gente? Então é uma língua que você precisa de conhecimento para poder falar. Agora, qual é a língua do Espírito Santo? Vocês querem ver como é que é a língua do Espírito Santo? Fica de pé, meu filho. Vem cá. O que é isso aqui? O que significa isso que eu estou fazendo? Abraçando com carinho. Obrigado, meu irmão. Essa é a linguagem do Espírito Santo. Essa é a linguagem que nós recebemos, esse Espírito do qual nós recebemos e somos chamados a levar. Essa linguagem que é do amor. Não a que divide, a que destrói, a que mata, mas aquela que vivifica, aquela que transforma. Amém? Pessoal, alguém quer fazer pergunta? Tem perguntas? Nada? Pergunta nenhuma? Não? Vocês têm alguma pergunta, gente? Alguma coisa? Vocês querem perguntar? Use-me abuse-me, teacher, né? Igual... Fala, meus irmãos. No Antigo Testamento, quais são os sinais de Cristo e do Espírito Santo no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, toda vez que você tem a ação do Pai, automaticamente você tem a ação do Filho e você tem a ação do Espírito Santo. Então, a ação ela é única. Então, perguntar assim, em quais momentos? Todos. Em todos os momentos. Os santos padres, assim, Luiz, eles falavam pra gente, eles sempre falaram assim, né? Que o Antigo Testamento é marcado pela presença do Pai, a figura do Pai, aí depois vem o Filho, e hoje nós somos marcados pela presença do Espírito Santo. Mas, na verdade, nós é que fazemos essa decupação. Aqui é Pai, aqui é Filho, e aqui é Espírito Santo. Porque o nosso humano pede isso. O nosso humano tem essa dificuldade de entendimento. O meu humano, o nosso humano tem essa dificuldade de entendimento. Porque em Deus, o Pai está aqui, o Filho está aqui, o Espírito Santo está aqui, e vamos que vamos. Com todo poder e ação. Aquela o hebreu para a terra prometida, não seria ali uma presença do Espírito Santo? Isso, na Bíblia a gente chama isso de teofania. Teofania é manifestação de Deus. Então, isso. Aquela coluna, aquela coluna significa uma presença fortificada que guiava aquele povo. Entendeu? Porque
Porque igual a gente pega na novela, né? Teve uma novela há pouco tempo que tinha uma coluna que ficava girando, que é coisa. Muito bem, eu entendo que a novela não tem outro jeito de falar. Como é que ela vai... Né, gente? É o que eu falo. A gente tem essa tendência a materializar a coisa. A materializar o que não está materializado. Percebe? A materializar. Então a gente tem muito essa tendência. Né? Mas quando a gente tem essa consciência, por mais que a gente leia a matéria, a gente entende o que está por trás. Isso quando eu falei no início, para a gente tomar esse cuidado, que ela tem a pretensão não de ser um livro histórico, mas de ser um livro teológico. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você falou da manifestação de Deus, né? É muito bonito quando a gente vê em Gênesis, né? Quando vai criar o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Ele é o primeiro. Eles se reúnem em família para fazer, né? Mas eu vou te dar um exemplo de divergência que tem na palavra. Olha que doideira. Se a gente leva a palavra ao pé da letra, a confusão que a gente arruma. João fala para nós que a ressurreição, a ascensão e o envio do Espírito Santo, tudo aconteceu no mesmo dia. Já os sinótipos, que são Lucas, Marcos e Mateus, eles vão falar para a gente que teve um percurso de 40 dias, depois teve 50 dias, né? Teve 40 dias, depois 50 que é o de Pentecostes, porque sempre é questão dos números. Olha a presença da numerologia bíblica, né? 40 é aquele tempo, é o tempo que o povo pelejou, é um tempo de peleja. O número 40, depois de eu muito refletir nele, eu cheguei à conclusão seguinte: o número 40 significa tempo suficiente para algo amadurecer. O 40 na Bíblia. O povo ficou 40 anos no deserto. Gente, significa que ficou 40 anos? Pode ter sido menos, pode ter sido mais. Não é isso que importa. Significa que eles ficaram um tempo necessário, prolongado e necessário para amadurecer enquanto nação, enquanto povo. Esse é o tempo. Então, cada número tem esses detalhezinhos. Por exemplo, o 50 já é de Pentecostes, porque tinha a festa lá atrás, que é a festa das 7 semanas, que mudou das 7 semanas que era para os gregos, e aí a gente vai pegando os detalhes que vão trazendo para cá. Então a gente vai entendendo a engenharia. Gente, a Bíblia, ela foi escrita com claro, a inspiração de Deus, mas no manejo das mãos humanas, que ali foram trançando, foram fazendo, não é? As pessoas e foram colocando as suas impressões ali. Então a gente precisa ter isso a gente precisa ter isso sempre muito bem amadurecido, não é? Gente, mais alguma pergunta? Vamos lá. Não se acanhe, não. Bonita expressão, bonito que você falou. Porque nós estamos falando da ótica dos israelitas, dos judeus, dos israelitas. Por exemplo, se você for lá agora para o Japão, sim, se você for para o Japão, por exemplo, né? For para o Japão não, mas se for para aquela parte da Ásia lá, onde o povo, a maioria é tudo budista, eles vão falar uma outra história, mas eles também vão falar de uma realidade de um Deus que age. De um Deus que age. Então, gente, esse Deus, nós estamos falando na concepção da Trindade, na concepção católica, dogmática, porque a gente está falando aqui no cursilho. Deus age em todos. Agiu em todos os lados. E continua agindo. E continua fazendo. E quem sou eu para dizer que ele não está fazendo? Quem sou eu para dizer que só eu e vocês aqui que vamos salvar, que temos a salvação, que somos detentores da salvação? Quem somos nós? O amor desse Deus transborda. É muito, 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 muito maior. Foge de concepção humana, foge de concepção de lugar, de tempo, espaço, foge disso tudo. Vai muito além. Vai muito além. Mas nós temos essa concepção, essa coisa materialista, essa coisa temporal, daqui é do nosso tempo, temporal, né? Tá dentro de um tempo e espaço, né? Nós temos essa necessidade, porque nós somos assim.
Mas quando nós batemos asa, né, saímos dessa... Paulo fala, né, da questão do sarx e do soma, né, que nós vamos sair de um corpo corruptível e entrar num corpo incorruptível. Significa o quê? Significa que nós vamos para uma dimensão muito maior, muito mais ampla. Muito, 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 muito. E nós vamos cada vez mais ser mergulhados em Deus. E no âmago de Deus. Em tudo aquilo que é Deus. Bonito isso, né? Mas ao mesmo tempo é profundo. É profundo, é difícil até de falar. Né? A gente tem que tomar um certo cuidado para falar, para não cometer heresias. Né? Mas a ação desse Deus que continua fazendo e age em todos, indistintivelmente. Em todos. Né? Mais perguntas, minha gente? Vamos lá. Mais? O Luiz já fez 2, né? Pode fazer a terceira, Luiz. Pode fazer mais, menino. Você gosta de pergunta? Heresia é uma informação que vai contra, no caso, a dogmática da igreja, por exemplo. É uma heresia. Então, por exemplo, enquanto católico, eu falar de alguma coisa que está fora daquilo que foi pensado dentro do dogmatismo aqui, há uma heresia. Eu estou fora desse pensamento, né? Fora desse pensamento que é daqui, que é nosso, que é incomum. Entendeu? Agora, é claro, imagine que nós estivéssemos aqui com pessoas de outras religiões. Nós teríamos que exercitar o ecumenismo, que é um respeito, que é cada um no seu quadrado se respeitando. Né? Ecumenismo não é pegar e embolar todo mundo, vamos fazer a mesma coisa. Mas é cada um, de certa forma, no seu quadrado, mas se respeitando, se amando, tomando o mesmo café, vivendo a mesma partilha nesse sentido. Né? Isso é bonito demais. Bíblia, não é? Como é que é? Fala de novo. A Bíblia, por outras religiões, cada um interpreta de um jeito, não é? Por isso que eu falo, por isso que eu disse que... Sim, por isso que eu disse que a Bíblia é igual faca na mão de criança. Entendeu? Dependendo do jeito que você pegar ali, se você não faz uma exegese, uma hermenêutica, que são 2 matérias de teologia, se você não faz bem feito, se você não pega o contexto da época, o que queria dizer, qual que era o pano de fundo, a linguagem usada, até mesmo expressões idiomáticas da época, enfim, se você não vai lá naquele miolinho, que aí nós já estamos falando de um biblista mesmo, tá? Um teólogo, biblista, uma pessoa que estuda isso, né? Estuda aprofundadamente isso, né? Essas coisas todas. Se você não tem isso, vai lá no fundo para poder entender e dar uma interpretação, aí vira uma bagunça. Porque cada um puxa para um lado e aí vira confusão. Aí, em vez dessa palavra unir, ela mais atrapalha do que ajuda. Né? Não que a palavra de Deus tenha a pretensão de atrapalhar. É a nossa má interpretação, a nossa má fluência ali que atrapalha. Nesse sentido, né? Sim. Sim. Cai até mesmo, né? Que vive uma gnose, né? Que a gente chama isso de certa forma uma gnose, que é eu creio em Deus, eu creio em alguma coisa, tudo, mas não é do católico, não é do evangélico, não é do espírita, enfim, não é de nenhuma religião, vamos colocar assim, nada. Eu estou livre, eu creio em Deus, eu viajo num Deus, nossa, eu vou, entendeu? E fica nisso. E aí a pessoa vai, entendeu? Então a gente realmente não estamos passando por isso. Nós estamos passando por um momento em que muita coisa precisa ser atualizada, né? Por onde eu tenho ido, sabe? Sabe, pessoal, nós estamos numa escola. Numa escola nós precisamos ser críticos. Críticos construtivos. Não crítico negativo. Não crítico para ficar porrinhando os outros, enchendo a paciência dos outros. Não é isso. Nem é esse crítico. Tem uns críticos chatos, né? Não é esse crítico. A gente tem que ser crítico construtivo.
né? Crítico construtivo. Então, por exemplo, até nós temos consciência que muita coisa, até mesmo dentro da religião católica, precisa de mudanças. E está sendo mudado. Olha o concílio. Gente, e está mudando rápido, meu filho. As coisas estão mudando rápido. Eu vou dizer para você, Concílio Vaticano II que veio para cá, gente, nós temos 60 anos de Concílio Vaticano II, mais ou menos, 60, né? 60, 70 anos, né? 60 anos, mais ou menos, de Concílio Vaticano II. A igreja, ela ficou, depois de Constantino, que é século III, então vamos colocar 17 séculos, né? 16 a 17 séculos, em muita coisa. E de repente, há 60 anos atrás, a coisa se abriu. Puf. Inclusive, nós temos grupos dentro dos meios católicos que puxam para o Concílio Vaticano I. E está sendo um problema na igreja, gente. Isso está sendo um problemão na igreja. Que é o pessoal que não aceita tocar um violão na igreja, não aceita que o povo canta, não aceita, tem que ser em latim. Não aceita essa igreja, as mudanças. Sim. Sim. A festa do divino, que você fala? As manifestações, festa do divino. Então, tem de tudo. Então, tem de tudo um pouco, né? Então, a coisa ela precisa ser sempre muito bem organizada, né? Então o problema não está na festa em si, o problema está na organização que é feita. É isso que você de certa forma, que você está querendo dizer, né? A forma como está sendo feito, né? Com a forma que está sendo feito e tudo. Então, isso aí porque é bonito as pessoas se manifestarem, sempre é muito bonito isso, e a gente, o respeito que a gente precisa ter. Mas tem coisa que... mas também tem uma coisa que é bonita também, sabe? É muito bonito quando a gente tem a coragem de falar assim, eu não me identifico com isso. Mas que bom. Às vezes eu chego numa mesa de comida, tem um monte de bolinho, de comida, de aquela coisa toda. Eu sou obrigado a gostar de tudo? Não, eu gosto, o que eu achar que eu gosto ali, eu gosto, e o que eu achar que eu devo comer, eu bebo ali, daquela mesa. Eu acho isso lindo na Igreja Católica, porque ela é aberta neste sentido. E o Concílio Vaticano II veio justamente fazer isso, veio abrir nesse sentido, entendeu? Para que a gente possa... Tem gente, por exemplo, que se identifica demais com a renovação carismática. Eu participei muitos anos e sou muito grato à renovação carismática, me ajudou muito na parte de violão, na parte de falar, eu gosto muito, né? Tem gente, por exemplo, que não se identifica, não gosta. Mas por isso é menor? Não, nem é maior, nem é menor, nem é nada. Não, a senhora só não, você não só dizer, a senhora não, né? Você, né? A senhora é novinha. Olha aí, uma senhorinha, você é novinha, né? Então, mas é que eu falo, você não se identifica com essa questão. Então é uma coisa que você não vai querer sair da sua casa para ir lá ver, pronto. Não tem problema. Não tem problema não, isso não tem. Sim. 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 Entendi, você não se identificou, né? E houve excessos também, de repente houve excessos também por parte. É tudo humano, minha filha. Tudo é humano, não é humano? Humano também entorta para os lados também, eu sou humano, eu também entorto para os lados. Todo mundo, né? Todo mundo tem suas dificuldades. Todo mundo tem suas limitações, suas dificuldades, isso né? Olha, que bonito que a senhora tem que você, né, tem essa humildade de dizer isso, né? De se colocar numa região de pequenez. Isso é muito bonito. Isso é uma atitude de humildade. Se coloca numa realidade de pequenez, dizendo, olha, o mundo não gira a meu favor. Eu não sou dona do mundo,
né? Então, pronto. Mas se não se identifica, não precisa ir lá participar, não há problema nenhum, né? Isso aí é tranquilo. Mas a gente estava falando só se tiver mais perguntas, façam aí, por favor. Mas só para falar do Papa agora. O Papa agora, gente, ele abriu uma enquete no mundo inteiro. Olha, os padres estão falando direto aí. Gente, contribua, dê lá as informações, o que você está achando da igreja, o que você quer que muda, o que você não quer que muda. Gente, isso nunca aconteceu. Isso tem 2000 anos de igreja, hein? O sínodo. Sobre o sínodo. Gente, tem 2000 anos de igreja. Nunca teve esse negócio de perguntar, não. Hein? O que você acha, o que você não acha, o que o povo acha, o que o povo não acha. Não. E agora, a igreja está tendo essa coragem de perguntar. De falar assim, olha, a gente quer ouvir todo mundo. O que está acontecendo? O que vocês querem que melhora? O que está ruim? O que está bom? O que vocês querem que melhora? O que já está bom? E a gente empenhar um pouco mais. Então a gente percebe a ação vivificadora do Espírito Santo. Essa ação maravilhosa que está acontecendo, né? Mais alguma pergunta, minha gente? Pode perguntar mais se quiser, problema não. Mais alguma pergunta, pessoal? Uma expressão. Na igreja contemporânea agora, existe muito simonismo na igreja. Essa expressão eu ouvi na... Simonia é interesse, né? E essas mudanças estão havendo muito. Sim, né? Muita coisa precisa ser consertada, né? Muita coisa precisa ser trabalhada. E precisa se abrir para uma série de coisas. Aqui o irmão falou ali, como é que é o nome do irmão? O João falou ali, né? Pelo menos na parte da juventude, a gente tem visto muitos em gnoses mesmo, né? Que acredita, mas não vai em nada. Quer dizer, eu quando quero conversar com Deus, eu converso em casa, né? É um Deus que vai lá, né? Ele vai lá em casa, conversa, mas ele está lá também, com certeza ele está, né? Mas a dinâmica não é essa, a dinâmica é que eu preciso participar da comunidade, isso é importante, né? Sim, também. Sempre há ação, né? Sempre a ação tem sido feita, né? Não para, né? Mais uma pergunta, minha gente? Já estamos com o horário meio estourado, não estamos? Aqui são elogios, tá? Nenhuma pergunta? Nada? Minha gente... Agora eu vou pegar o Luiz Luiz, você mesmo, Luiz. Pode sentar aí, meu filho. Muito bem. Então, minha gente, nós estamos sem... O Luiz agora foi elevado a pedestal, né? Menino, tá vendo? Promovido a pedestal, menino, coisa chique, né? Obrigado, meu irmão, obrigado pelo carinho. Mas nós vamos fazer agora um momento, como eu falei no início da nossa reunião, né? O nosso tempo já está um pouquinho estourado, mas nós precisamos passar por essa experiência do Espírito Santo. Então, eu queria convidar você a fechar seus olhos nesse momento. Vamos escutando essa canção. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós.
Santo, Pai amado, nós clamamos a Ti, o Espírito Santo, mais uma vez sobre nós. Esse Espírito que já está em nós, mas que muitas vezes precisa ser mexido, movimentado, porque nós mesmos vamos muitas das vezes parando a ação do Espírito Santo em nós, deixando ele num cantinho, deixando ele ali parado. Mas nós queremos nessa noite te pedir, Senhor, vem com o Teu Espírito Santo, dá-nos a graça hoje de mais uma vez passar pela efusão do Espírito Santo. Essa ação maravilhosa, essa ação que cura, que nos liberta, que nos cura, que nos tira de todo comodismo, que nos dá a graça de uma paz inquieta. Não é aquela paz que nos assossega, que nos deixa mórbidos e parados, não. Mas é aquela paz que é a presença de Deus e a presença de uma vontade de mudar a minha vida e a vida dos outros, de ajudar, de fazer o bem. Por isso, nesse momento de oração agora, eu convido você a clamar o Espírito Santo aí dentro de você, em silêncio mesmo. O próprio Jesus disse: quando você quiser conversar com o Pai, entra, fecha a porta, que Ele te escuta no silêncio. Muitas vezes esse fechar a porta não é a porta lá da minha casa, do meu quarto, simplesmente, mas muitas vezes sou esse eu. Quarto tem a ver com intimidade, é a minha intimidade. E nesse momento de intimidade que nós fazemos com Deus, só duas pessoas entram: eu e Deus. E ali eu converso com Ele. Senhor, que todo o nosso cansaço vá caindo por terra, toda a nossa tristeza, mágoa, rancor, tudo aquilo que nos desorienta, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos diminui. Pai Santo, Pai amado, por todos nós que estamos aqui reunidos, por todos que estão em casa participando desse momento, eu te peço, Senhor, humildemente, dá-nos a graça de vivenciar a experiência do Teu amor. Essa experiência maravilhosa, porque falar do Espírito Santo é falar do Teu amor, é falar da Tua graça, é falar da Tua presença, é falar do Teu querer maravilhoso e benéfico na minha vida, nas nossas vidas. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, traz unção a nós, Espírito Santo repousa, traz unção a nós, Espírito Santo repousa sobre nós. E nesse momento as portas vão sendo abertas. Não tem mais porta fechada, não tem mais noite escura, não tem mais trevas, não tem mais medo, não tem mais nada, porque nós confiamos naquele ao qual nós colocamos a nossa confiança.
E por isso nós clamamos mais uma vez: Espírito Santo repousa. Vamos cantar todo mundo junto? Vamos lá! Solta a voz! Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa sobre nós. Canta! Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo repousa. Traz unção a nós, Espírito Santo repousa sobre nós. Eu sei que nós estamos em tempo de pandemia, né? Graças a Deus as coisas estão melhorando aos poucos, mas hoje nós vamos falar a língua do Espírito Santo. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado aí. Dá aquele abraço apertado nela. É a linguagem do Espírito Santo. Oh, coisa boa. Enquanto nos abraçamos, né, vemos agir o Espírito Santo. E que todos na nossa casa, né, todos que estão aí, recebam também esse abraço carinhoso, né, dos cursilistas. Que a gente possa se abraçar cada vez mais, estando presentes aqui também na escola. Então a gente convida a todos para estarem aqui nas terças-feiras conosco, para a gente poder dar esse abraço gostoso do Espírito Santo em cada um. Contamos com vocês para estarmos juntos. Vamos encerrando a nossa escola então por hoje, pedindo, né, ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos guie, que nos conduza nessa trajetória, né? Nessa próxima semana estaremos aí celebrando a Santíssima Trindade e estaremos na nossa próxima terça-feira, né, conversando sobre isso, tendo uma escola. E é muito importante que você deixe o Espírito Santo agir em você e te conduzir para a nossa escola vivencial também, para estar aqui conosco. Contamos com todos vocês. Queríamos agradecer muito ao Rodrigo por essa escola tão gostosa, tão bonita, tão, né, valiosa. Isso. Receba todo o nosso carinho, todas as nossas orações, os nossos agradecimentos. E que Maria, né, possa estar nos conduzindo, nos iluminando, para termos uma semana com muita ação do Divino Espírito Santo. Que a gente não fique, né, só nas boas intenções, mas que a gente faça frutificar tudo que a gente tem aprendido nesses tempos. Então vamos pedir a Maria que nos guie. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Dê colores, viva a vida e participem conosco. Uma boa noite a todos.